Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Vanessa Strobe e hoje eu venho com um passo a passo do molde F1 mais a fibra de vidro. Vem comigo, acompanhe, esse passo a passo tá incrível e já ativa as notificações, dá aquele like para ajudar o nosso canal e comenta e compartilha. Então, já vou começar aqui fazendo a preparação da unha natural com a lixa 100/180, vou arredondando os cantinhos e fazendo leve ranhuras em cima da lâmina para retirar o brilho, para fazer a aderência dos próximos passos, que são os produtos químicos. Vou fazendo esse processo em todas as unhas. Termino uma e logo em seguida já vou na próxima. Terminando aqui de fazer o lixamento com a lixa manual, vamos vir com a broca PM 718 para fazer o afastamento da cutícula. Também com a minha mão bem leve, para não fazer marcações, relevos em cima da unha natural e vir prejudicar essa unha. Vou empurrando para o lado e já vai saindo e levantando o excesso de cutícula, dando batidinha em cima daquelas cutículas que estão maiores, para não vir grudar no gel e nem nos produtinhos. Faço também o mesmo processo em todas as unhas. Termino em uma, automaticamente já vou na outra. Agora eu vou vir com o meu espanadorzinho de pó e vou tirar bem o pozinho para vir com o próximo passo, que é o nosso prep higienizador. Vou dar 2 borrifadas e vou passar em cima da lâmina de cada unha, para tirar bem o pozinho. Sempre vamos fazer esse processo, né, que chamamos de preparação mecânica, antes de vir com os produtos de preparação química, que são os preparadores. Então, temos que tirar bem o pozinho, a unha tem que estar bem limpinha, para não vir contaminar o nosso material. Já venho, então, em seguida, após a limpeza e a preparação mecânica, com o meu desidratador. A função do desidratador é tirar a oleosidade e o pH da nossa unha natural, para que essa unha tenha uma boa aderência nos próximos passos. E veja só, assim que nós aplicamos o desidratador, o efeito que ele faz na unha, ele deixa ela toda fosca, toda desidratada. Sempre que passamos um preparador, temos que aguardar uns segundinhos para ele completar a sua ação. Agora, já venho com o meu primer sem ácido e não podemos passar com excesso, porque senão essa unha vai ter um descolamento precoce. Então, vou passando de pouquinho em cada unha. Não tem problema se encostar na pele ou na cutícula, porque não é um primer ácido e também não é um produto em gel. Ele não precisa secar na cabine, porém, não pode ter excesso. E também aguardamos a ação do produto de secagem. Ele vai ficar com um aspecto brilhosinho, não pode estar com aspecto úmido. Agora sim, eu venho com o passo 3, que é a minha base em gel. Esse passo não pode encostar na cutícula, porque é um produto em gel. Se encostar na cutícula, nós vamos limpar com um palitinho antes de secar na cabine, para que não venha também ocorrer descolamento. Venho com palitinho e limpo onde encostar na cutícula ou nas laterais. Após ter feito a capa base com a base em gel, vamos aplicar mais um pouquinho do produto somente na pontinha da borda livre, um pouco acima do ponto zero, porque agora nós vamos preparar para receber a fibra de vidro, que já está preparadinha, aberta, e só venho aplicando em cima, em cada unha. Faço primeiro uma mão e depois, em seguida, eu faço na outra, após secar a fibra, porque para ela não ficar caindo e atrapalhar todo o processo de ter que colocar novamente na unha. Coloco nos 5 dedos e depois eu venho com um palitinho, colocando ela de cantinho em cantinho, somente após ela estar transparente. Se ela ainda está sequinha, se você for mexer com ela seca, ela vai sair do lugar e vai fazer uma bagunça. Então, aguarde ela ficar transparente em cima da base em gel e assim nós vamos espalhando de cantinho a cantinho.
Vamos secar 30 segundos na cabine e vou fazer a camuflagem de leito, colocando um pouquinho mais da base em gel em cima da marcaçãozinha da fibra, para não ficar com marcação por cima do gel e ficar com manchinhas. E depois eu venho com o meu alicate de unha e vou cortando o comprimento da fibra e também já dando um pré-formato, que nós vamos fazer um formato almond. Primeiro eu tiro o comprimento e depois vou cortar o formato. Porém, lembrando que nesse passo não podemos já deixar o tamanho ideal que queremos deixar esse alongamento, porque ainda vai haver lixamento. Então, para não ficar mais curto do que é esperado, vamos deixar ela um pouco maior. Venho com o meu gel construtor da Ellen Color para fazer a pré-curvatura da fibra e já passo uma camadinha fina também em toda a extensão da unha, em cima da lâmina também. Passo na fibra em cima e por baixo para deixar ela bem hidratada, porque se não hidratarmos bem a fibra, ela pode vir a rachar e dar problemas também depois no seu alongamento. E todos os passos nós vamos fazer de uma vez em cada dedo. Passo num dedo, já vou no próximo. Pouquinho produto, porque não precisa de excesso, porque agora é só uma pré-curvatura, somente vamos hidratar a fibra e a camadinha fina por cima da lâmina. Vou indo aqui na sequência, passo em cima e embaixo. Cuidado na hora de passar por baixo da fibra, para não colocar excesso e vir escorrer na pele do dedo. Após esse processo, vai secar 15 segundinhos na cabine e eu já venho com o meu próprio dedo já fazendo a curvatura, apertando o ponto zero e descendo para baixo. Como vai ser um formato almond, essa curvatura tem que ficar mais afunilada. Vou tirar a gominha do gel com o prep novamente e vou fazer um pré-lixamento para vir fazendo a estrutura com o nosso molde F1. Pego a minha lixinha 180 e vou fazer o lixamento de pontas laterais. E vou dar uma leve passada em cima também da lâmina para dar uma nivelada. Já fazendo aqui um pré-formato da almond. Lixo as laterais, a ponta com a lixa inclinada, 45 graus. Vou tirando essa pontinha aqui, que fez da fibra. Laterais. Parede lateral inferior e superior. E também por cima, para fazer o nivelamento de todo o restante. Agora, eu venho com o meu molde e vou medir o tamanho correto aqui para a minha unha. Ele tem que cobrir o ponto zero na lateral, não pode ficar nem muito grande e nem certinho demais, porque senão o nosso ponto zero vai ficar desprotegido e pode acontecer quebras. Vou fazendo o processo em todas as unhas e vou separando os moldes que é ideal para fazer a aplicação. Verifico sempre, né, na lateral, se tá cobrindo bem o ponto zero. Após escolher o molde, agora eu vou vir com uma pérola de gel do construtor ainda. Vou centralizar no meio da unha, não vou colocar perto da cutícula. E vou posicionar o meu molde por cima dessa pérola. E vou dar uma leve pressionada para o gel correr até a ponta e fazer toda a cobertura da unha. Se escorrer um pouquinho para a lateral, eu já venho imediatamente com o palitinho e retiro antes de fazer a pré-secagem na área da cutícula na minha lanterninha. Seco por uns 10 segundinhos a
cutícula na lanterna e já vou para a próxima unha fazer o mesmo processo. Centralizo o meu molde, seguro, não posso soltar depois que eu coloco o molde, eu não posso soltar. E já venho posicionando por baixo da minha lanterna portátil para secar a região da cutícula. Se por acaso fizer alguma bolinha, eu já venho imediatamente com um palitinho e já mexo por cima do gel para aquela bolinha se desfazer. E venho em seguida com o meu molde e seco na lanterninha por 10 segundinhos. Faço o mesmo processo. Seguro e seco na lanterninha. Agora, eu vou secar 30 segundinhos na cabine para poder soltar as forminhas. Pronto, agora eu vou apertando e girando, que ela vai saindo facilmente. E seco novamente por 120 segundos na cabine. A unha do meio, o gel desceu um pouquinho a mais para a ponta, não tem problema, porque agora nós vamos fazer outro lixamento somente para ajustar o formato e tirar o brilho por cima da unha para fazer aderência depois do top coat. Por isso é importante nós fazermos um pré-lixamento na fibra, esse é um método híbrido, fibra com molde. Então, a gente faz o pré-lixamento na fibra, já para definir o formato, e depois por cima fazendo a estrutura com o molde F1. E o lixamento depois com o molde F1 é mínimo, somente para tirar o brilho por cima da unha, ajustar o formato. E depois nós vamos vir com a broca PM 718, só para certificar se realmente não ficou nada encostado na cutícula. Você viu que ficou o mínimo de gel ali próximo na região da cutícula, não subiu nenhum excesso de gel para a região da cutícula. Então, nós fazemos esse repasse somente para garantir que não tem nenhum gelzinho, nenhuma pelinha ali que ficou da cutícula grudada na hora da aplicação. E também para deixar aquele nivelamento ali na região da cutícula bem baixinho, para quando fazer a manutenção, para quando essa unha crescer, não vir com aquele relevo, mostrando onde termina a unha, onde começa o gel. Então, ali na área da cutícula, a nossa unha nunca quebra, então não tem necessidade de deixar muito gel, muito produto ali acumulado, porque não fica bonito esteticamente e não haverá necessidade para deixar ali nenhum excesso. Agora eu venho com a minha broca de tungstênio de 2 pontas, para a gente poder fazer um acabamento por baixo do alongamento. Nós vamos nivelar ali onde foi feito a fibra e o gel, para deixar a estrutura mais fininha. Porém, tomando muito cuidado para não retirar muito produto e deixar esse alongamento fragilizado, sem estrutura. Vou ali lixando as paredes laterais da almond. A almond, ela tem um aspecto de uma canoinha. Então, nós vamos deixando ali embaixo com as paredes laterais. E a pontinha mais fininha. Parecendo uma forma de um barquinho, de uma canoinha. Puxa bem a pele do dedo, para nessa hora a broquinha não vir encostar, esquentar ou ferir o dedo. Então, com o dedo eu puxo a pele e com o outro eu vou fazendo o nivelamento com a broquinha. Nivelamento concluído por baixo com a broquinha de 2 pontas de tungstênio. Agora, eu vou bater a poeirinha novamente com o meu espanadorzinho e vou vir com a lixa buffer pra gente dar aquele polimento, para dar um acabamento bem bonito depois nessa unha. Limpo bem aqui com o espanadorzinho.
E agora sim, venho com a lixa buffer da Ellen Color, o lado mais fininho. E vou passando por cima, eu passo na área da cutícula. E depois nela toda. Não precisa fazer força. É somente para dar um bom polimento ali, pra gente vir depois com uma esmaltação em gel ou com a decoração, ou finalizar com um top coat. Agora, eu vou pedir para a cliente ir lavar a mão, ou eu mesmo faço a limpezinha ali com o meu material. E venho limpando depois de novo com o prep, para tirar bem o pozinho, pra gente fazer o acabamento. Remoção da cutícula e também finalizar com o top coat. Deixo bem limpinha, tiro bem a poeirinha. Agora, eu venho com o meu top coat. Não precisa por excesso. Se tiver excesso, eu vou retirando e depositando de volta no vidrinho. Vou chegando perto da cutícula, mas não encosto. Deixo 1 milímetro longe da região da cutícula e volto. Vou passando ele bem esticadinho, sem deixar ele escorrer e sem deixar ele fazer barriguinha para não estragar a simetria do nosso alongamento. Então, nesse momento, não podemos demorar muito arrumando o top coat. Já passa bem esticadinho e já vai para a próxima unha. Você pode também fazendo de uma em uma, de duas em duas e secando na cabine, caso ele venha a escorrer. Sempre também verificar antes de ir para a cabine se ele não encostou na cutícula ou na pele. Limpo com um palitinho e depois eu vou na cabine e seco por 60 segundos. Vou levar na cabine por 10 segundinhos, porque ainda vou fazer também a selagem com o top coat na parte de baixo do alongamento. Limpo com prep, para tirar qualquer pozinho, qualquer resíduo de gel que tenha ficado. E vou vir agora com o top coat, bem pouquinho produto no pincel. E vamos fazer o selamento também por baixo da unha. Sem deixar encostar também na região do dedo ali na pele. Agora, seco 60 segundos, espero esfriar um pouquinho e venho com o meu olhinho de cutícula, para passar ali na região da cutícula, para deixar essa cutícula bem hidratada e dar aquele acabamento bem bonito no nosso trabalho. Passo em uma por vez. E depois eu venho e dou uma espalhada se tiver excesso do olhinho, não fica legal. Então, nós vamos espalhar por todo o dedo para tirar o excesso. Se for necessário, venho novamente com o lencinho molhado no prep e limpo esse excesso. E esse foi o resultado da nossa aplicação híbrida do molde F1 com a fibra. Espero que tenham gostado, se inscrevam e até o próximo vídeo.